Saudações, meus queridos amigos da graxa da reparação automotiva! E você, meu amigo entusiasta, que gosta de ficar por dentro de todos os assuntos e que quer sempre conhecer o porquê do porquê no mundo da mecânica e reparação automotiva. Sejam bem-vindos ao canal Dicas e Mitos, o canal que só mostra a bunda e que para isso faz ciência até o bico. Sejam bem-vindos a mais um Gordinho Coach! E no vídeo de hoje, vamos responder a pergunta do Lenilson, de Macapá, extremo norte do Brasil. Beijo pra vocês todos aí. Soca porva! Fala, grande Herbert. Aqui é o Lenilson, de Macapá. Eu tenho uma Boulevard R1800 ano 2008 e a minha dúvida é sobre arrefecimento a líquido. Qual a diferença entre o líquido de arrefecimento e fluido de arrefecimento? Qual a diferença entre concentrado e pronto? Também a diferença entre água deionizada e desmineralizada. Quais as consequências da porcentagem errada quanto ao ponto de ebulição para o acionamento da ventoinha? Quais as complicações que podem acontecer se estiver errado? Um forte abraço. Lenilson, você deu no meio. Pergunta muito boa, né? E séria também. Cada vez mais séria. É porque nunca foi levado muito a sério o sistema de arrefecimento. Tanto pelo usuário, como por muitos mecânicos por aí. As culturas antigas existentes no Brasil, por usuários de veículos de modo geral e por mecânicos das antigas e raízes, infelizmente acabaram por não contribuir muito na conservação do veículo, por simples falta do conhecimento e por não dar a devida importância a esse setor tão importante do motor. Primeiro precisamos esclarecer algumas coisas, vamos deixar muito bem claro alguns assuntos aqui. Arrefecimento não é refrigeração. Arrefecimento é manter a temperatura, é controlar a temperatura para que ela permaneça estável, com poucas variações. As variações de temperatura provocam dilatações e contrações excessivas que podem provocar microfissuras, tanto no alumínio quanto em qualquer outra liga metálica. E até mesmo em outros compostos como o plástico, borracha. E o sistema de arrefecimento, ele se utiliza de dissipadores de temperatura e trocadores de calor. Porque o motor que é movido a combustão, ele transforma a energia térmica em energia cinética. Portanto, a temperatura faz parte do motor. Seu motor precisa da temperatura, ele precisa que todas as suas peças, tanto as móveis quanto as estáticas, cheguem na temperatura ideal para que estejam geometricamente prontas, para que consigam fazer uma transformação química em energia. Ou seja, é a transformação química em energia térmica transformada em energia cinética. Este é o fundamento do motor a combustão. Então você não pode deixar a temperatura baixar, e você também não pode deixar a temperatura se elevar. Portanto, esses controles de temperatura, além de terem que estar todos eles presentes no veículo, como a válvula termostática que muita gente tira fora, e não pode, pelo amor de Deus, como tem que estar com condições íntegras de funcionamento e dentro das faixas de tolerância de funcionamento. Radiador, válvula termostática, sensores de temperatura, dutos, galerias do motor, e o motor anda modernizando, passando por modernizações. E o alumínio, ele está cada vez mais presente na construção do motor, porque o alumínio é mais leve, ele é menos denso, e a perda de peso e volume é um dos grandes objetivos da tecnologia. E como o óleo lubrificante teve que evoluir para acompanhar a tecnologia e a evolução dos motores, não seria diferente com o sistema do líquido de arrefecimento. Então, as montadoras e os engenheiros desenvolveram líquidos, fluidos, com múltiplas funções e que atendem à necessidade daquela engenharia. Este líquido, ou fluido, ele troca de calor, protege contra corrosões, lubrifica peças móveis e rolamentos, estabiliza o estado do líquido para não congelar e nem ferver. Através da coloração, pode indicar locais de vazamento e não interfere no controle da temperatura. Meu Deus, quanta coisa, que drama! Nossa, chega até a dar arrepio, ó, cara. Você viu como é um assunto sério? Você viu como é um assunto denso, pesado? Dá pra fazer um vídeo de até 1 hora com todo esse conteúdo. Mas você não precisa fazer uma faculdade também, um curso intensivo sobre arrefecimentos, para cuidar do seu carro, para cuidar do seu motor. Você só precisa pôr uma coisa na sua bunda: monoetilenoglicol. ou etilenoglicol. Esse composto precisa estar presente no seu aditivo, no seu líquido de arrefecimento. É ele que promove boa parte de todo o controle dessas atividades e a eficácia dessas atividades. Mas a dosagem dele tem que ser certa, tem pouca faixa de tolerância. Somente ele não resolve também. Ele precisa estar diluído, desconcentrado, por isso usamos água. Mas não a água da torneira, por favor, porque ela contém sais minerais e sais minerais são corrosivos, altamente corrosivos. Então, há um processo de desmineralização, isso aí, desmineralização da água ou desiodação. Então, água desmineralizada ou desiodada é a mesma coisa, é o mesmo processo. E a porcentagem do monoetilenoglicol
é monitorado através de normas, ABNT e NBR. São duas normas ainda vigentes no mercado, a 14261 e a 13705. Essas normas fazem o controle e a identificação desse composto no seu aditivo, para saber se tem lá mesmo e se está na quantidade correta. E são duas normas, porque existem os compostos antigos e os compostos novos, orgânicos e inorgânicos. O inorgânico é o composto mais antigo, os orgânicos são aqueles que estão agora entrando no mercado e entrando na compatibilidade para os motores modernos. É, meu parceiro, e no mercado disponível para você comprar, tem uma porrada desse. Você vai na prateleira lá, você vai nos grandes autopeças, tem uma prateleira com uma porrada deles te oferecendo para vender. É, parece aqueles setores do supermercado onde a mulherada vai para comprar shampoo, condicionador, creme, essas coisas, né? E milhões de diferentes. Então, isso lá, para aditivo é a mesma coisa. E o cara fica até perdido, não sabe o que compra. Tem razão, ele. Não sabe qual que é o melhor. Então ele fica querendo saber, porque quer cuidar do motor, né? Ele não quer, né? Que aconteça nada de errado. Então ele fica na dúvida. Qual que é o melhor? Qual que é o mais indicado? Qual que atende às normas? E aí, para ajudar, tem um povo que vem, começa a fazer uns vídeos, começa a fazer umas informações, sempre puxando a sardinha pro lado do produto dele, ou pro lado do produto que ele está sendo proporcionado, e o restante não presta nenhum. Aí ele fica mais perdido ainda. Mas a regra é cara, a regra é clara. O VAR é o seguinte, meu chapa, são essas normas. Esse composto, se ele estiver no frasco, você vai pegar o frasco e você vai olhar atrás. Atrás do frasco ele vai ter que estar obedecendo essas duas normas, essas duas NBRs. É ABNT, NBR. Okay? Os aditivos antigos, o controle da NBR é a 14261. E as considerações novas, as novas normas, é o 13705. Mas nos frascos de produtos novos, produtos que estão no mercado, essas duas normas estarão vigentes lá nesse frasco. Ou pelo menos a 13705. E aí, o composto desses caras é bem derivado, né? Existem alguns que realmente são honestos e que realmente fazem conforme é determinado pela norma, mesmo porque ele foi inspecionado pela norma. Existem aqueles que não. Existem aqueles que não foram inspecionados, que não passaram pelos órgãos controladores. E aí, então, eles acabam falhando. Mas aí, então, esse selo desta normativa, desta norma, não estará lá. Mas, Herbert, pode estar falsificado. Pode estar falsificado. Infelizmente, isso é uma realidade, isso é uma verdade. Por isso, cabe a você denunciar. Se você comprou um produto e ele não atingiu as expectativas ou ele te proporcionou algum tipo de fraude, algum tipo de dano, você precisa denunciar. Você não pode ficar quieto. Eu fico brabo com esse assunto, cara. Eu fico sisudo com esse assunto. Calma, gordinho, calma. Bicho, porque os caras não têm culpa nenhuma. Os caras que querem comprar o produto, que querem cuidar do motor, não tem culpa nenhuma. E aí tem uns espertalhão que quer passar o dedo nos outros. Você entendeu, bicho? Então, é difícil. Aí tem... que é o seguinte, existem os parâmetros do sistema de arrefecimento. O líquido de arrefecimento ele não pode ferver. A gente que está acima do nível do mar tem que chegar assim a 95 graus, ao ponto de ebulição. Porque se você está no nível do mar, o ponto de ebulição são 100 graus. Okay? Acima do nível do mar, vai diminuindo o ponto de ebulição. Então a gente que está aqui em São Paulo, 95 graus, 96 graus é o ponto de ebulição. Abaixo do nível do mar, esse ponto de ebulição sobe. Okay? E existe o ponto de congelamento. Ponto de congelamento abaixo de 0 graus, certo? Bom, mas aqui no Brasil não vai congelar. O cara que fabrica o bendito do aditivo, ele sabe disso. Que aqui no Brasil, um país tropical, dificilmente vai congelar seu líquido de arrefecimento, você tá ligado? E é aí que ele dá um jeitinho pro produto dele ser bom para evitar a ebulição, não para evitar o congelamento. E existe como manipular isso. Os engenheiros químicos usam a ciência tanto para o bem como para o jeitinho brasileiro. Você entendeu? E aí acabam fazendo um produto que se você for fazer o teste de congelamento, ele não vai passar. Agora, se você for fazer o teste de ebulição, que é o período da fervura, o tempo da fervura, ele vai passar. Ou seja, essa mistura não está de acordo com a norma ABNT 13705. Joia. Porque na ABNT 13705 ela vale para o mundo inteiro. Foi a montadora quem pediu, o engenheiro, uma montadora quem fez essa solicitação dessa normativa, dessa inspeção, dessa NBR, ABNT-NBR. Então ele vai lá, pega todos os materiais inerentes ao motor, pega o plástico, pega o alumínio, pega o ferro, seja o que for, tudo que contém no motor, ele manda uma amostra para esses órgãos, e esses órgãos expõem esse material a testes derivados ao sistema de arrefecimento, tanto no congelamento quanto na sua fervura. Expondo a condições severas, expondo a situações altíssimas de severidade,
com aquele produto determinado. Mas quem fabricou o produto também tem que participar desse tipo de aferição. E custa dinheiro, custa grana, meu chapa, para fazer isso. Então, não são todos eles que participam desse tipo de normativa, você entendeu? E falsificam o produto. Você tem que ajudar, você tem que denunciar quando uma situação dessa acontece. Se a denúncia for encaminhada, então vai ser averiguado aquele tipo de produto. Se ele estiver dentro das normas, estiver dentro do jogo ali, estiver obedecendo a parada, então ele vai continuar. Agora, se ele estiver fora, os caras vão pegar pesado nele e puxar a orelha. Você entendeu? E aí os nossos produtos começam a melhorar. Nossos produtos que estão na prateleira vão se tornar mais eficazes. Você vai ser menos enganado, você entendeu? Porque nós estamos no Brasil, bicho. Isso aqui é um pega pra capar, cara. Você tem que se proteger. E pra se proteger, a gente tem que se unir. Se a gente não se unir, a gente se ferra. E aí você vai lá na prateleira, vem ele concentrado, já vem ele pronto para uso, já diluído. Se ele for o concentrado, o frasquinho, que normalmente é o que mais compensa, então você dilua ele conforme está no rótulo dele. Você faz a diluição na proporção ideal. São diluições diferentes. Existe o para uso, que ele já vem já pronto. Você vai comprar a quantidade correta que existe dentro do seu motor, você vai colocar ele pronto lá. E alguns chamam de fluido, outros chamam de aditivo, outros chamam de líquido de arrefecimento, mas existe uma coisa. O líquido de arrefecimento, ele é composto. E a composição dele forma um fluido. É o que você entender. Então, se você ler no faça fluido de arrefecimento ou aditivo de arrefecimento, o princípio é o mesmo. Aditivo, você vai comprar um frasco e vai adicionar a água. E essa água você não vai pegar torneiral. Você não vai lá na torneira e pegar. Você vai comprar água desmineralizada ou desiodada. E as consequências das misturas incompatíveis, se você errar na mistura, ou se você, infelizmente, cai no golpe, né? Infelizmente elas são realmente danosas, cara. Porque quem acha que o alumínio não oxida, está completamente enganado. O alumínio oxida e oxida forte mesmo. E para os motores antigos, então, nem se fala. Agora, existem os aditivos modernos, que são os orgânicos, e existem os antigos, que são os inorgânicos. Se o seu motor é um motor antigo, você já pode usar o moderno, não tem problema, não tem nenhum problema não, ok? Pode passar a usar o moderno. Só te aconselho você chegar a começar do zero. Por falar em começar do zero, antes de qualquer coisa que você vá fazer, veja se não tem vazamento chegado. Não pode ter vazamento no sistema de arrefecimento. É por isso da coloração. A coloração é para ajudar a detectar pontos de vazamento ali. Existe um código de cores entre as montadoras e fabricantes diferentes. Esses códigos de cores, alguns usam verde, outros usam verde mais clarinho, outros usam vermelho. Mas normalmente essa coloração é para te auxiliar em detectar possíveis vazamentos. Então vai estar lá no frasco dele lá escrito corante. Okay? Vai ter corante, não adianta. Agora, uma coisa é o ponto de ebulição, outra coisa é o controle da temperatura, ok? São coisas completamente diferentes. O controle da temperatura, pela cebolinha, pela válvula termostática, os motores mais modernos, existe um mapeamento e um monitoramento da temperatura com cálculos determinados para manter esse arrefecimento. O líquido de arrefecimento, o fluido, não vai interferir, pelo menos ele não deve interferir, não pode interferir nesse processo de monitoramento e cálculos do sistema de arrefecimento. Muito menos no acionamento mecânico ou químico-mecânico das válvulas termostáticas. A válvula termostática antiga simplesmente era uma bimetálica que se deformava conforme a temperatura. E as novas hoje, existe um processo de uma cera, existe uma cera que ela dilata com a temperatura e acaba acionando a abertura. Então acontece a troca das águas. É uma troca sutil, suave, que acontece, até todo mundo chegar na mesma temperatura, aquela temperatura se estabelecer e ficar ali. Não é para refrigerar, não pode refrigerar motor, galera. Motor não pode trabalhar frio, ele tem que trabalhar na temperatura ideal. Ponteirinho parado lá, ok? Esse é o objetivo, tá bom? Gostou do vídeo? Dá um like aí então, cara. Ajuda o Godinho, dá um like, se inscreve no canal, manda um salve, tá aí meu telefone, ó. Usa e abusa, manda a pergunta que você quiser. Não liga não, por favor. Eu não atendo ligações me prejudicam muito. Às vezes eu tô gravando, atendendo outras pessoas no WhatsApp. Tá bom? Manda uma mensaginha, manda um videozinho de 1 minuto, ok? Estilo William Bonner, assim, né? Manda sua pergunta, seu salve, seu questionamento. Mande a merda, sei lá, mas manda qualquer coisa pra nós aí, tá bom? Se gostou, dá um like. Até o próximo vídeo. Tamo junto e...